CDC também cuida, em alguns dispositivos, sobre os contratos que envolvam outorga de crédito. Nesses contratos que têm como objetivo a concessão de crédito, algumas regrinhas importantes vão surgir. Talvez a principal delas diga respeito à multa. O CDC estabelece uma fração de multa de cláusula penal máxima, qual seja 2%. Mais do que isso, esta conduta seria ilegal, seria uma conduta abusiva. Todo mundo sempre pergunta se o CDC cuida da política de juros. Infelizmente, não. A política de juros, especialmente dos juros remuneratórios, são definidas por condutas de mercado. Não é um tema tão simples assim. O que o CDC simplesmente fala é que as prestações ou as obrigações onerosas que gerem para o consumidor uma enorme desvantagem ou desproporção devem ser revistas. A revisão, nesse caso, passa a ser um direito básico do consumidor. Mas nós não temos, em momento algum, no texto do Código, uma definição clara da taxa de juros que deve ser aplicada. Muito bem, este foi o nosso tema do dia em Direito do Consumidor, sobre práticas comerciais e proteção contratual. Fiquem atentos, nosso programa ainda não acabou, porque nós vamos logo em seguida tirar algumas dúvidas sobre essa matéria. Vamos então ao nosso segundo bloco do nosso programa, a prova final de hoje, que você terá a oportunidade de tirar algumas dúvidas sobre proteção contratual e práticas comerciais. Qualquer dúvida ou sugestão, mande um e-mail para nós, provafinal@lfg.com.br. Então vamos à nossa primeira questão de hoje. Professor, qual a relação entre publicidade e oferta numa relação de consumo? Muito bem. Esta relação é extremamente importante. Como eu disse para vocês, no nosso primeiro bloco, a oferta, a expressão utilizada no CDC, ela não representa muito bem a dimensão dentro de uma relação de consumo. Seria melhor se o legislador tivesse optado pela expressão marketing. Mas naquele momento em que o CDC foi criado, essa expressão parecia muito moderna. Optaram então por uma expressão mais clássica, a oferta. Só que, ao mesmo tempo em que eles utilizaram essa opção por um vocábulo, por uma palavra mais clássica, a oferta, o conceito dela que foi apresentado no CDC, este sim é extremamente moderno. E lá ele coloca que a oferta é composta de todas as informações e de toda a publicidade. Portanto, quando se fala na relação entre oferta e publicidade, vocês devem lembrar do seguinte: a publicidade é um elemento componente da oferta. Então não adianta nada você criar um contrato, fazer lá algumas observações contratuais que estejam completamente separados ou completamente distintos do material publicitário. Obrigatoriamente o contrato deve refletir o que foi veiculado nas mensagens publicitárias, sob pena do fornecedor ter que cumprir este conteúdo em detrimento do próprio contrato. Nós vimos que é propriamente a publicidade que gera o estímulo. A publicidade é o verdadeiro contrato. É a publicidade que gera o estímulo e a vontade de consumir. Sem publicidade, sem consumo. Por isso que o CDC faz essa ressalva. E é por isso que o CDC tem tanta preocupação. Parece até uma redundância falar que a publicidade compõe a oferta. Mas esta redundância serve para proteger o consumidor, parte vulnerável na relação de consumo. Sem essa proteção mais contundente, talvez nós teríamos contratos, talvez nós teríamos ofertas que não fossem condizentes com o material publicitário que foi veiculado. E é por isso que a publicidade possui uma íntima relação com a oferta. Ela é, sim, parte integrante dela. Muito bem, então vamos à nossa próxima questão. Professor, toda publicidade vincula o fornecedor? Isso é uma dúvida muito recorrente. Qualquer mensagem publicitária, feita de qualquer maneira, vincula o fornecedor? Uma simples imagem tem esse poder tão forte de gerar um efeito contratual? A resposta é não.
Nós temos que olhar isso com um pouco de cuidado, com um pouco de atenção. E o próprio CDC faz essa ressalva de uma maneira muito inteligente. Ele diz que a publicidade, ela tem o efeito vinculante desde que seja suficientemente precisa. Mas o que é esta publicidade suficientemente precisa? Aparentemente um conceito aberto e que não diz muita coisa, mas muito pelo contrário. A expressão suficientemente precisa revela a verdadeira dimensão da publicidade, a verdadeira dimensão da oferta. Publicidade, oferta suficientemente precisa, é aquela que permite ao consumidor avaliar os elementos de um contrato. Como assim? É muito simples. Num contrato de compra e venda, por exemplo, nós temos 3 elementos estruturais: consenso, preço e objeto, que é a coisa. Se esse material publicitário, ele apresenta um preço, ele apresenta um objeto através de uma imagem, e o consumidor, por exemplo, entra no estabelecimento comercial com o interesse de comprar o produto, claramente nós temos o terceiro, que é o consenso. E aí, você acaba até tomando um susto. Você entra no estabelecimento comercial, vê exatamente o produto que você queria, imaginando que fosse aquele preço que foi veiculado. E, para seu espanto, o que acontece? Justamente é um outro preço, é uma outra informação. O que vale? Vale justamente aquilo que foi divulgado. Mas nesse exemplo que eu dei, a publicidade ela é totalmente precisa. Eu sabia o preço, eu sabia o produto e eu manifestei o meu interesse. Eu estava buscando um consenso. Nesse caso, portanto, terá força vinculante. Mas ao lado dessa publicidade, que traz todos os elementos estruturais, nós temos alguns materiais publicitários que simplesmente criam slogans, usam de alguns exageros, né? A melhor margarina, o melhor produto, o melhor serviço. E esses contornos publicitários não têm força vinculante. Mas não têm força vinculante por quê? Porque eles não revelam elementos estruturais do contrato. É apenas uma isca contratual. É apenas uma isca publicitária para despertar o interesse do consumidor. Esses simples exageros, que são conhecidos na doutrina como puffing, eles não têm essa força vinculante. Contudo, devo fazer uma ressalva. O exagero publicitário, o exagero poético, ele de fato não tem essa força vinculante. Mas mesmo com exagero, nós devemos tomar um pouquinho de cuidado. Nós vimos no primeiro bloco que as práticas comerciais devem ser pautadas por uma ética, por uma lealdade no mercado. Este exagero, portanto, tem limites. Ele não terá força vinculante, mas ele pode ser visto como uma prática comercial abusiva e, portanto, merecedor de sanção. Tudo bem? Então vamos à nossa próxima pergunta de hoje. O que pode ser feito para o cumprimento de uma oferta? Essa é a grande questão. Se eu tenho uma oferta de um produto ou de um serviço, e se essa oferta tem como componente maior a própria publicidade, o que acontece se eu, eventualmente, chegar no estabelecimento comercial, se eu manifestar o meu interesse na aquisição do produto ou do serviço, e no momento específico para que esta venda, esta aquisição ocorra, o fornecedor se negue com o seguinte argumento: olha, esta foto, esta imagem, ela é meramente ilustrativa? Não. Uma foto não é meramente ilustrativa. Uma foto é totalmente ilustrativa. Se ela traz todos os elementos do contrato que vai ser celebrado, ela tem força vinculante. Não podendo, portanto, o fornecedor se recusar ao cumprimento da oferta de maneira injustificada. O que faz o CDC? O CDC permite, através de um instrumento processual, em que eu execute forçadamente o conteúdo da oferta. Gostando ou não gostando do fornecedor, ele vai ser obrigado a cumprir aquilo que foi veiculado.
a foto, a imagem